Olá, seja bem-vindo ao Escatologia, Princípio do Fim. Tudo bem? Vamos falar sobre esse tema, Jerusalém, a grande cidade prostituta. Bom, muitos vão pensar e vão falar que a grande Babilônia é Roma, outros vão dizer que a grande Babilônia é Meca, a grande prostituta do Apocalipse. Mas a palavra do Senhor nos indica que é Jerusalém. Isso mesmo. A cidade de Jerusalém é que é chamada de a grande prostituta. Aqui no texto de Ezequiel 16 nos relata muito bem isso. Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém todas as suas abominações. Ezequiel 16, 2. Jerusalém, a esposa infiel. Aqui a última parte do versículo 8 diz assim: E dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Aqui Deus está falando que ele casou, ele entrou em aliança com Jerusalém. Né? Versículo 8 do capítulo 16 ainda de Ezequiel. Versículo 15: Mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama. Prostituías-te a todo o que passava para seres dele. Como uma cidade pode se prostituir? Deus está falando aqui porque ele está se considerando o marido de Jerusalém. E quando Jerusalém vai e se prostra e começa a adorar outro Deus, outra entidade que não é o próprio Deus, no caso ali Baal, Moloque e tantos outros que Israel adorou, Deus se sente traído. Então ele diz que eles estão se prostituindo, espiritualmente falando, se entregando a outro marido. E curiosamente a palavra Baal quer dizer também senhor ou marido. Então é como se Jerusalém estivesse trocado de marido, estivesse se prostituindo, traindo a Deus com Baal. Tudo espiritualmente falando. E aqui, olha a frase, as palavras fortes que Deus usa, versículo 25. A cada canto do caminho edificaste o teu altar. Veja que é algo espiritual que o Senhor está se referindo. E profanaste a tua formosura e abriste as pernas a todo o que passava, e multiplicaste as suas prostituições. Veja que termo até pesado, né? Abriste as pernas, mas Deus está mostrando que realmente Jerusalém está totalmente entregue a outros deuses. Aí ele vai citar aqui a prostituição de Israel no Egito, quando foi cativo. Se deixou envolver pelos deuses do Egito, não só no deserto, mas quando estava ainda cativo durante aqueles 400 anos. Também te prostituístes com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros. Olha a frase que é usada aqui, né? Teus vizinhos de grandes membros. E multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Então, idolatria para Deus é a prostituição espiritual. Também te prostituíste com os filhos da Assíria. Aqui já no caso, quando Israel também é cativo pela Assíria. E tudo isso, esses cativeiros, tudo por causa da desobediência de Israel. Muitas delas nesse sentido de idolatria. Porquanto eras insaciável e prostituindo-te com eles, nem ainda assim te fartaste. Versículo 28. Aqui o versículo 29 vai falar de Canaã e da Caldeia. Diz assim: Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã, até a Caldeia, e ainda com isso não te fartaste. Veja que aqui está citando a Caldeia, que é a Babilônia, está citando o Egito e está citando a Síria. Três nações que também são citadas em Daniel como sendo aquelas nações das cabeças do dragão.
né? Está incluído o Egito, a Síria e Babilônia, aqui nesses versículos de Ezequiel 16. Jerusalém se prostituirá novamente. Então, pegando uma base em que toda vez que Jerusalém foi dominada por esses povos, por essas nações, ela se envolveu espiritualmente, fazendo ali uma prostituição espiritual com os deuses dessas nações, no fim dos tempos acontecerá de novo. E estamos aqui com uma ideia de que acontecerá quando a religião que predomina lá no Oriente Médio dominará Jerusalém no fim dos tempos. E aí Jerusalém fará toda aquela maldade que está descrito em Apocalipse, que vamos ver daqui para frente, sendo ela dominada por esta religião, já no fim dos tempos. Jerusalém será a mãe das prostituições e do terror. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Apocalipse 17, 6. Aqui está escrito: Meca, através do Islã, controlará Jerusalém. Por muito tempo se pensou que era Roma papal por causa da Idade das Trevas, onde muitos cristãos foram mortos. Por muito tempo se pensou que era Roma que voltaria no fim dos tempos por conta do que foi a Idade das Trevas, né? Por conta do que foi o Império Romano. Mas entendemos que não é Roma que retornará como a besta do fim dos tempos, né? Ainda há aquelas nações antes de Roma que retornarão, elas que ressurgirão como a besta do fim dos tempos, e dominará Jerusalém. Jerusalém estará sob o domínio e dali será como se fosse o quartel-general dessa besta. Dali sairá as leis para o mundo, tal como Jesus fará no fim de tudo, a partir do reino milenar, que de Jerusalém, de Sião, sairá a lei, como está escrito. A besta, portanto, fazendo uma imitação disso, fará acontecer antes. Dominando Jerusalém, a partir dali, mandará muitas leis para todo o planeta. Jerusalém é a grande Babilônia, e na tua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações na terra. Apocalipse 17, 5. Esse texto não está falando da Babilônia geográfica, mas está falando do mistério, a grande Babilônia, né? Espiritualmente falando. Então, Meca, que significa mãe de todos os assentamentos, mas não é a prostituta de Apocalipse, né? Com efeito, Meca é a mãe das cidades islâmicas em todo o mundo. Estou trazendo essa cidade porque eu acredito que no final dos tempos, através da religião dessa cidade, dominará Jerusalém. A partir dali, as leis desta cidade é que serão efetuadas tanto em Jerusalém quanto no resto do mundo. Não é uma certeza absoluta, né? Isso é um apontamento profético que estamos fazendo para que você abra os seus olhos, para que você comece a pesquisar e olhar a palavra do Senhor com os olhos para o Oriente Médio. Então, esse é o nosso apontamento no sentido de colocar a cidade de Meca nesse estudo. Aqui, né, no Wikipedia, vai nos dar essa informação sobre a cidade de Meca. Atraídos pela ilusão, muitos desejarão ser muçulmanos, ser daquela religião. E as pessoas serão atraídas, né, para o Islã. E ali, penso que dessa forma, efetuará o domínio mundial sobre todo o ser humano. Claro que haverá resistência, né? Existe uma profecia islâmica que diz que o Mahdi governará o mundo de Jerusalém, a partir de Jerusalém, né? Porque Meca será destruída. Então eu coloquei, o diabo conhece a palavra de Deus e o Deus da palavra, sabe que cumprirá tudo o que disse. Então se aproveita disso, distorcendo, fazendo parecer que é uma profecia islâmica. Ou seja, as cidades serão destruídas na volta do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus virá
e vai destruir todos aqueles que vão contra Jerusalém. E aqui eles já estão colocando como se fosse uma profecia islâmica. O próprio Islã declarou que Meca será destruída. Decapitação. Aqui Apocalipse 20, versículo 4 diz: vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Isso nos mostra de onde virá o anticristo, né? Da região que virá. Porque é no Oriente Médio que existe a prática de decapitar pessoas por infringir suas leis. Aqui está escrito, né? Arranque a cabeça de quem insultar o Islã. Acordo com a morte. Isaías 28, 18 diz assim: e o vosso pacto com a morte será anulado, e a vossa aliança com o Seol não subsistirá. E quando passar o flagelo transbordante, sereis abatidos por ele. Então, esse daqui é porque versículos antes, no contexto, vai dizer que Israel está dizendo: fizemos uma aliança com a morte, fizemos uma aliança com o Seol, está tudo tranquilo. Quando passar o flagelo transbordante, não seremos atingidos. É isso que Israel diz com suas atitudes, tendo um afastamento do Senhor. Se afastam do Senhor e como se eles estivessem confiando na sua própria vida, em si mesmos. E aí Deus diz: o pacto que vocês fizeram com a morte será anulado. E Daniel 9, 27 tem uma informação que diz: ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Aqui está dizendo que será feita uma aliança com muitos, né? Acredito aqui com muitos países, por uma semana profética, que é 7 anos. E está dizendo que na metade desses 7 anos vai fazer cessar o sacrifício e a oblação. Então essa é uma informação que acreditamos que a partir dessa metade para frente é que será a própria grande tribulação, constituída de 3 anos e meio. Israel vai assinar o acordo de paz de 7 anos com a Turquia. É uma ideia, né? Uma ideia que os estudiosos do Armageddon News estão colocando para pensarmos. Deus anuncia a sentença de morte. Versículo 1, a sentença acerca do deserto do mar. Deserto do mar está aí, ó, onde está lá em cima do mar. E o versículo 11 diz: a sentença acerca de Dumá, chamam-me de Seir. Ali é praticamente o local, a localização de Esaú. O seu povo habitou aí nas montanhas de Seir. Versículo 13, a sentença acerca da Arábia, ó caravanas de Dedanitas. Então aqui está a Arábia Saudita e ali está Dedã. Tudo no mesmo local geográfico. Versículo 14, os habitantes da terra de Temã. Temã está mais aqui abaixo, perto do Iêmen. E Quedá se esvaecerá. Quedá está ali um pouco mais ali no meio, um pouco mais para a direita dessa imagem. Então vejam que ali está a Síria lá em cima, Jordânia, Iraque, Irã e aqui o Mar Vermelho. Egito está do outro lado. E todas essas cidades que estão nas sentenças em Isaías 21, tudo isso daqui é a moderna Arábia Saudita. Os amantes são as nações vizinhas de Israel. Eis que ajuntarei os teus amantes, com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos as vejam. Ezequiel 16, 37. E isso aqui acontecerá, como também está profetizado em Apocalipse 17, 16, que diz: os 10 chifres, que são aqui os amantes, e a besta, também está incluída, que viste, odiarão a prostituta. A prostituta é a própria Jerusalém. Eles a deixarão arruinada e nua, como está ali, ó, descobrirei as tuas vergonhas. Devorarão sua carne e a exterminarão com fogo.
Então aqui nessa imagem estão todos os vizinhos. Israel está aqui nesse ponto circulado de vermelho aqui. E os vizinhos ao redor. Apedrejamento é a punição, o tipo de punição para os adúlteros, para o adultério, né? Então Deus diz aqui em Ezequiel 16:38: julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima de furor e de ciúme. Apocalipse 16:21 vai dizer: também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam acerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobre modo grande. Então aqui está demonstrando o tipo de punição por adultério, né, que seria pedras sendo jogadas, né? Como a mulher adúltera, né, do tempo de Jesus, que as pessoas pegavam pedra, né? Pegaram pedra e falaram: ela deve ser apedrejada, o que tu dizes? Os irmãos conhecem a história. Então aqui está Israel, nesse pontinho vermelho aqui, e amarelinho aqui, e o resto aqui são os vizinhos ao redor. Esses tais vizinhos que Deus chama de amantes, que Deus levantará contra Israel. Jerusalém será apedrejada e queimada. Entregar-te-ei nas suas mãos e derribarão o teu prostíbulo de culto. Veja que Deus está chamando a prostituição espiritual, prostíbulo de culto. E os teus elevados altares. Despir-te-ão os teus vestidos e tomarão as tuas finas joias e te deixarão nua e descoberta. Mais uma vez, falando dessa forma, né? Ezequiel 16:39. Agora o versículo 40. Farão subir contra ti uma multidão, apedrejar-te-ão e te traspassarão com suas espadas. 41. Queimarão as tuas casas e executarão juízos contra ti, à vista de muitas mulheres. Farei cessar o teu meretrício. Seria ali a conduta de uma meretriz, né? Prostituta. E já não darás paga. Apocalipse 17:16 é o mesmo versículo que usamos lá atrás, porque quer dizer a mesma coisa. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta, Jerusalém. Eles a deixarão arruinada e nua, despir-te-ão, né? Aparecerão aqui a tua nudez, devorarão sua carne e a exterminarão com fogo, tal como está aqui, queimarão as tuas casas. Então, Deus vem avisando, né? Desde o Antigo Testamento. Agora, no fim de tudo isso, Jesus retorna e fará tudo novo. Virá a nova Jerusalém, que é constituída como a noiva de Cristo, que está em Apocalipse 21:2, que diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Está falando aqui da igreja. Apocalipse diz de uma Jerusalém prostituta, mas também aponta a nova Jerusalém santa, a noiva de Cristo, a igreja, somos nós. Então, Deus faz diferença entre aqueles que não o servem, aqueles que adoram a outros deuses, e aqueles que o servem, que têm o Espírito Santo dentro de si. Então, essa é a nossa esperança, de que nós seremos regenerados e alcançaremos, né, a grande vitória quando Jesus voltar. Então, que Deus abençoe a sua vida. Espero que tenha servido de mais conhecimento para a tua vida. A paz a todos.